Murmúrio de água na clepsidra gotejante, lentas gotas de som no relógio da torre, fio de areia na ampulheta vigilante, leve sombra azulando a pedra do quadrante, assim se escoa a hora, assim se vive e morre. Homem, que fazes tu? Para que tanta lida? Tão doidas ambições, tanto ódio e tanta ameaça? Procuremos somente a beleza, que a vida é um punhado infantil de areia ressequida, um som de água ou de bronze e uma sombra que passa. O poema é do conimbricense Eugênio de Castro. Epígrafe remete-nos para a essencialidade da vida. Habitamos uma existência cuja tentação é tantas vezes a de se centrar no efêmero, na ambição, na vertigem das obrigações e assim se esquecer o importante, a noção do belo, do que perdura e daquilo que nos pode realmente transformar e fazer felizes. Mas do alto da cidade do poeta, em Coimbra, há um edifício que todos conhecem. Um seminário que durante décadas formou padres e os enviou às comunidades. Quem aqui vive teve agora uma ideia diferente. Quis chamar a cidade para que aqui possa fazer tudo o que lá fora não consegue. Olhar a beleza e experimentar o silêncio. Esta casa foi sempre uma casa ligada à espiritualidade e à cultura. E, portanto, foi sempre uma casa de formação, temos imensos livros, estamos aqui neste espaço que é a biblioteca, que também o representa. Foi sempre um lugar da cultura em geral, mas da cultura teológica em particular, e parecia-nos que hoje era preciso voltar a refundar essa identidade num contexto novo. Se calhar num contexto em que já nascemos muitos de nós em cenários com menos fronteiras, em que o dentro e fora se convive de outra maneira e, portanto, estas fronteiras que foram tantas vezes delineadas só pelas circunstâncias ou pelos homens e mulheres, hoje elas são relidas de outra forma e são atravessadas. E, portanto, o seminário abre as portas para que possa chegar mais longe a sua mensagem, a sua identidade, mas também possa acolher outros para que outros possam reler-se aqui nestes espaços, nestes lugares. A biblioteca nunca é um espaço fechado. Cada livro pode nos transportar para o outro lado do mundo ou abrir-nos o intelecto a realidades desconhecidas. A biblioteca, o seminário, não podem permanecer como um tesouro cultural fechado, uma arca do tempo que não partilha e a que poucos acedem. Esta biblioteca é um bom exemplo disso. Aqui estão muitos saberes e aqui se conjugaram vários saberes. E a pergunta é, que mensagem é que a Igreja de hoje tem para o mundo de hoje? E eu acho que essa é uma aprendizagem para ambas as partes, no sentido, é uma aprendizagem para nós próprios que somos Igreja e que somos seminário e que somos lugar de vocação, mas de discernimento da vocação, mas também é uma aprendizagem para outros se relerem aqui e pensarem, então, mas que igreja é esta hoje? Quem somos nós? E o seminário penso que tem contribuído para a cidade, e não só, nesse sentido, de ser uma ajuda a reler-se hoje, isto é, o que é que eu faço aqui na Terra? Qual é o sentido da minha vida? Que vocação é que eu tenho? Como é que eu posso ser mais feliz? Que felicidade é esta? A que é que eu estou chamado? Que Deus é este em quem eu posso confiar a minha vida? E, portanto, isto é também um enriquecimento mútuo, porque nós também, se ficamos fechados, empobrecemos, isolamos-nos, deixamos de ser uma mensagem encarnada para o mundo de hoje. E isso não faria sentido, não é o Evangelho. Esta casa, as suas paredes e os seus corredores foram durante décadas e espaços de atividade intensa,
de corridas e risos, de cânticos e de estudo. Permanecem as salas e as cadeiras. Desapareceram as pessoas. É que o seminário, desde 2012, isso é um contexto que não podemos prescindir de referir, que é em 2012 o seminário deixou de ter os seminaristas maiores da Diocese a estudar aqui no seu ciclo normal do ensino superior e estudam noutra Diocese, concretamente no Porto. Isso permite que haja um espaço mais aberto. E esse espaço permitia que a comunidade que aqui vive, porque continua a haver uma comunidade no seminário, feita de padres, sobretudo, também aquelas pessoas que aqui colaboram, mas de padres e de pessoas que estão a fazer o seu discernimento vocacional e, portanto, essa comunidade acolheu muito bem esta abertura. Porquê? Porque, primeiro, eu acho que são pessoas, permitam uma expressão, inteligentes e abertas ao mundo. Mesmo tendo outras idades, são pessoas muito habituadas ao saber, à noção de estar presente no mundo, de responder ao mundo de hoje e, portanto, eu encontrei aqui professores meus, pessoas que foram para mim os meus educadores também em muitas matérias académicas e não foram, isso é positivo e mais do que positivo é uma agradável surpresa, não só não foram obstáculo, como foram quase incentivadores de que, mantendo obviamente a sua privacidade, os seus espaços, mas que fosse esta casa um espaço também de contacto com a cultura, porque esta casa, no fundo, nunca o deixou de ser. Lugares vazios que se oferecem agora a quem queira atravessar o portão. Aliás, esta é hoje a imagem de uma fronteira do passado. O muro que separa foi ultrapassado por uma porta que se abre ao máximo e onde se reforça a mensagem que desafia a entrar. Sim, se Jesus estivesse efetivamente hoje a escrever o Evangelho da vida, ele estaria a contactar com estas pessoas também, porque para ele o Evangelho tinha lugar para todos. E eu penso que a cidade de Coimbra, que tem muitas respostas, tem de facto, é um fórum, se quisermos, que tem muitas propostas, às vezes falta a proposta da Igreja Católica Cristã, falta uma presença neste espaço cultural, mas da vida das pessoas. Todos nós vamos ao cinema, todos nós vamos a um concerto. Isto não é uma cultura para a elite, mas é para o dia-a-dia, quer dizer, são as pessoas de todos os dias que fazem vida todos os dias. E nesta cidade onde todos nós estudamos, ou onde todos nós temos uma ligação, onde muitos das nossas pessoas que nos habitam, mesmo no espaço da comunidade, são pessoas que habitam este espaço. E a pergunta é, que presença é que a Igreja tem ou pode ter nestes mundos da cultura, do dia-a-dia, da cultura de todos os dias? A visita ao Seminário Maior de Coimbra pode acontecer como um simples percurso que atravessa as salas, observa a arte e se deslumbra com os espaços e a história. Ou algo diferente, que convoca a uma experiência e a um envolvimento em algo mais profundo. O espaço que nos envolve também faz parte da nossa história, portanto, não quisemos prescindir desta ligação com a natureza, com o facto de sermos banhados pelo Rio Mondego. E muitas vezes o que nos acontece é nem sempre aproveitamos estes horizontes e estes pontos de vista. Eu acho que foi recriar também aqui neste espaço um ponto de vista da cidade e ao mesmo tempo também com alguns projetos como o Sábado, que é um projeto que nos permite meditação, silêncio, encontro, oferecer hoje às pessoas um bocado de espaço para se pensar, para repensar os sentidos, os seus próprios sentidos da vida, sempre nesta ligação também de alguma coisa que somos e de alguma coisa que desejamos. Um ponto de vista da cidade, que é também um excelente miradouro sobre a interioridade. É bastante interessante logo a dinâmica de tirar um dia por mês só para nós, para estar parados, para parar mesmo. Isso foi muito interessante porque deu para fazer o silêncio que aquilo que eu não fazia, o silêncio que eu não conseguia fazer, e assim eu consegui parar mesmo. Este sábado é mesmo para mim, e mesmo para parar e para meditar, é muito importante, sim. Tirar um dia por mês para descansar e dar tempo a si mesmo. A proposta é um reencontro com o interior e com o sagrado.
Saber meditar, saber fazer o silêncio, coisa que eu não fazia anteriormente e que agora faço, e perante os temas que o Padre Nuno, a Jacinta ou o Frei Luís nos apresentaram, nós meditávamos perante isso e perante o nosso próprio dia-a-dia, o nosso próprio cotidiano, a nossa própria vida. Um dia de encontro consigo, com Deus, com os outros. Num seminário, num espaço onde se observa a cidade e onde a dimensão urbana se contempla com a distância necessária à sua leitura e reflexão. A nossa própria partilha entre o grupo, depois o espaço de meditação e de silêncio que vai havendo de manhã, no período da manhã e no período da tarde, e toda esta reflexão, tudo tem uma ligação de nós tratarmos o nosso próprio corpo, a nossa própria oração, o nosso próprio o dia-a-dia, sabermos como é que depois cuidar de nós, saber cuidar de nós para depois conseguirmos cuidar da outra pessoa também. Isso é muito interessante, foi muito interessante. Vários momentos, um sábado por mês, e não faltaram candidatos à experiência de algo de diferente num seminário. Foi também uma agradável surpresa o facto de termos pensado um pequeno projeto para 14, 15 pessoas e logo na primeira iniciativa percebemos que os números estavam em 20 e tal, 30 pessoas. Achámos que a participação teria que ser condicionada no número para que a experiência fosse de algum modo equilibrada, mas ficámos ali no número de 20, 22 pessoas e quase sempre o número estava ultrapassado. E, portanto, é bom sentir e no final de um ano ter-nos sido solicitado e pedido que não desistíssemos ou que não deixássemos de dar este espaço. Ao mesmo tempo é uma coisa tão simples que é dar às pessoas tempo e espaço, dar natureza, devolver as pessoas à natureza. Há uma dimensão também de salvação na natureza e de recriação na natureza que eu acho que é um privilégio. E nós estamos aqui neste espaço, é um privilégio reforçado. Conhecíamos muito pouco do Seminário Maior e esta abertura, estes encontros, toda esta dinâmica faz com que se conheça mais profundamente tanto o prédio interior como o exterior e a própria dinâmica das atividades. Na capela do Seminário de Coimbra, o Padre Nuno Santos cumpre um ritual necessário: alimentar a lamparina que recorda a presença de Deus naquele espaço. É afinal o que faz também com a casa inteira, lembrando à cidade que o seminário pode também ser luz e indicador de caminho nos tempos que habitamos. Eu diria mesmo que este é para nós o espaço mais importante e digo com muita sinceridade, porque há uma comunidade que se reúne aqui. No passado já se reunia aqui, o seminário tinha as portas abertas à comunidade aqui próxima. Depois, durante muitos anos, deixou de haver essa celebração e esse contato com a comunidade e com a cidade, e agora retomamos, há uns 3 anos, esta parte, retomamos esse contacto. E tem sido um lugar muito feliz, um lugar feliz de acolhimento também, que é um ponto de chegada no final de uma semana e é um ponto de partida para uma nova semana, para crentes e também aqui, estranhamente, para pessoas que às vezes não sendo crentes ou gostam deste espaço e gostam de celebrar nesta comunidade. E espaço também aberto aos que ali sentem a presença do sagrado, mas não o entendem ou não o integram ainda na sua vida. Um lugar de experiência, um espaço de descoberta. Um dos maiores prazeres, eu diria, desta abertura também é poder encontrar aqui pessoas não batizadas, pessoas que vêm à procura do sagrado e que neste espaço de todos os domingos às 11 horas nesta casa que celebramos a Eucaristia durante o ano todo, é um espaço que as pessoas sentem algo de especial. Eu acho que de novo o sagrado é celebrado e é vivido e experimentado, porque isso é o mais importante. E portanto este também é um lugar de encontro. O encontro uns com os outros, mas o encontro mais importante, cada um de nós com Deus. Claro, para nós cristãos, com Deus efetivamente identificado, claramente trinitário, claramente uma referência de amor, de acolhimento, de também desafio, de missão, mas também para muitos um lugar ainda só de sagrado.
E, portanto, nós temos as portas abertas também para esses, para que eles possam iniciar um caminho e possam também fazer o seu percurso. Hoje, o Seminário Maior de Coimbra é uma casa de portas abertas à cidade e a todos os que procuram realidades novas. O padre Nuno Santos, o reitor, não se cansa de mostrar a casa, mas principalmente a intencionalidade dos seus espaços, o porquê e a interpelação que ainda hoje eles assumem. O geógrafo Álvaro Domingues foi, naquela tarde, um visitante surpreendido que se aventurava nos interiores de uma casa que, no espírito de alguns, perdura ainda como vestígio de um passado que não soube ler os tempos e se fechou ao mundo. Álvaro Domingues regressava depois de ali ter estado numa outra ousadia cultural do Seminário de Coimbra, um ciclo de cinema a que chamou Curtas com Conversa. Nós decidimos fazer um conjunto de curtas, selecionámos algumas curtas-metragens. A média era entre os 15 e os 30 minutos e essas opções foram sempre com o tema geral, que era as periferias, isto é, que é um tema do Papa, mas que é um tema do Dicionário do Mundo, que é as nossas periferias, as periferias que nos habitam, as periferias que somos convidados a habitar, a própria Igreja nas periferias. E pegámos nesta imagem simples do Papa, no fundo que ele retoma e que reforça, e pensar como é que nós podemos estar a falar às periferias e quais são as periferias que queremos tocar. Começou em março e durante 5 sessões, um ciclo de curtas-metragens comentadas por um convidado. Segundo os responsáveis, a iniciativa quer ser mais um contributo na construção desta cidade que somos e habitamos. O seminário não quer ser apenas mais um olhar entre outros, mas sim um olhar específico, o olhar cristão. Pegámos na ecologia, tudo o que tem a ver com a sustentabilidade do mundo, toda essa dimensão e, portanto, pegámos numa curta-metragem antiga, mas muito forte e muito construtora, muito otimista e cheio de esperança, também é um objetivo que temos com estas curtas. Depois passámos para a dimensão também do corpo e de quais são os limites do corpo e como é que nós podemos responder a um corpo limitado, mas cheio de esperança, frágil, mas cheio de esperança, paralisado, mas ao mesmo tempo tão comunicativo. E depois entramos noutra dimensão também, desta dimensão da liberdade, da prisão, também com outra curta-metragem a abrir-nos a porta do que é estar livre e estar preso. Depois passámos um bocadinho pelo território, do que é a nossa arquitetura, a nossa rua, quais são as ruas que nós percorremos. No fundo é tão interessante, o Evangelho acontece quase todo na rua. Quais são as ruas que Jesus hoje teria que percorrer? Se estivesse aqui a percorrer as nossas ruas, e está. Essa é que é a grande questão. Naquela tarde, o escritor e crítico literário Pedro Mexia juntava-se ao grupo que visitava o seminário. Vinha a este lugar para algo que considera inesperado: a exibição de um filme de Pier Paolo Pasolini num seminário. Neste caso trata-se de um cineasta italiano, bastante conhecido, bastante polémico, morreu em 75, aliás, de forma trágica, mas quer estes cineastas de tradição cultural católica, cristã católica, quer outros menos conhecidos e de outras paragens, têm tido, ao longo da história do cinema, relações muito diversas, muito diversificadas e às vezes muito paradoxais com aquilo que nós podemos chamar o legado, ou o imaginário, ou a cultura cristã. Apesar da polémica que o filme gerou na época em que foi estreado, foi esta a proposta apresentada aos participantes naquela que foi a última sessão das Curtas com Conversa. Pedro Mexia propunha esta abordagem cinematográfica que, no seu entender, é uma leitura séria em torno de realidades do cotidiano. Este filme é um filme bastante paradoxal, porque aparentemente pode parecer, e na altura foi entendido como tal, uma espécie de paródia, e na verdade não é essa de toda a intenção. A intenção é
digamos assim, reclamar de um ponto de vista humanista, laico, mas em todo caso de um ponto de vista sério e empenhado, aquilo que são alguns valores sobre os, digamos assim, os humilhados e ofendidos, os explorados, etc. Portanto, ali uma tangente entre a política e a mensagem evangélica. Também Álvaro Domingues tinha assumido uma das sessões deste ciclo de cinema. Na ocasião, foi a obra de Graça Castanheira, A Rua da Estrada, baseada na sua obra homónima da autoria de Álvaro Domingues. A escolha da Rua da Estrada pareceu-me igualmente também notável, porque a Rua da Estrada não é propriamente um livro, e depois a curta da Graça Castanheira, que seja muito popular, não é? Porque quando se fala hoje de cidades, habitualmente fala-se do centro histórico. E eu, quando digo que as cidades perderam o monopólio da urbanização, o que eu quero dizer é que a urbanização é tudo aquilo que se constrói, que são edifícios, que são infraestruturas, que são atividades económicas, que são residências, enfim, tudo aquilo que os humanos fabricam e o modo como se organizam. Para o Seminário de Coimbra, esta foi mais uma experiência para pôr o seminário a dialogar com a cidade, e ela compareceu em peso ao convite. Essa dimensão era aquilo que nós pretendíamos, que era que esta casa de facto respondesse a uma sede dentro daqueles que nos habitam os espaços das comunidades e das paróquias, mas também respondesse a uma sede que está fora. Uma atitude, uma leitura dos tempos e da comunidade que levou o Seminário de Coimbra a chamar a cidade. O facto de acontecer em Coimbra uma sessão como estas, ou um ciclo como este, é importante também porque é uma outra maneira, como disse, de um sítio onde as pessoas não estavam à espera, e ver um filme do Pasolini num seminário, parece quase uma provocação, e quem diz este diz os outros que passaram, com as outras pessoas que aqui estiveram, figuras conhecidas da academia, da sociedade civil, etc. E isso era uma dinâmica pequenina, de pequenos grupos, de pequenos espaços. Quer dizer, este espaço não é pequeno, mas de um espaço que não está muito no mainstream do roteiro cultural, mas é dessas atividades, do conjunto delas, que se faz uma dinâmica das cidades e das comunidades. Quem chega não esconde a surpresa e a satisfação por, num lugar tão inesperado, ter encontrado uma oportunidade de se olhar a si próprio e ao mundo. Eu moro aqui muito perto e que não conhecia, que é todo este seminário, todo este jardim do seminário, este próprio baloiço que nos deu para refletir e para estar em meditação, o jardim botânico, toda esta envolvência de estar dentro da cidade, mas conseguirmos também fazer o tal silêncio na natureza e neste espetáculo deste prédio que é o Seminário Maior. Eu acho que é uma lição formidável, não é? Porque as pessoas fazem uma ideia do que é um seminário quase como uma bolha fechada. Relacionam isso com um posicionamento da Igreja tradicionalista, fechado sobre si, e portanto quando aqui chegam e acontecem estas coisas eu posso imaginar a surpresa que é, e provavelmente um assunto que até seria, eu não diria banal, mas um assunto que seria mais normal noutro contexto, o facto de ter lugar aqui ganha. Um seminário que forma padres, mas que tem também o potencial para um arco de intervenção pastoral mais vasto. Propor, desafiar, ousar linguagens novas, gestos de acolhimento. Ingredientes que parecem ser valorizados por quem está em atitude de descoberta e com vontade de fazer caminho. Afinal, como diz o reitor do seminário, trata-se de falar de Deus sem dizer o seu nome.